Então, vamos para a segunda parte da nossa aula agora, que é a continuação do conteúdo do capítulo 2.2 que nós começamos a estudar na aula passada. Então, vamos lá, eu vou compartilhar a minha tela com vocês e nós vamos falar, nesse momento, da aplicação das derivadas para encontrar a inclinação de um gráfico em um determinado ponto desse gráfico, tá ok? Deixa eu tirar isso, só passar isso para cá. Bom, a aula, né, de hoje, então, 27/8, continua essa sessão 2.2, tá? Do livro do Larson. Essa sessão começa na página 118. Essas aplicações de derivada, elas estão ao longo desse capítulo. Eu aqui juntei todas elas num único bloco aqui, tá bem? Então, vai mostrar ali, e retomando o que nós vimos na primeira aula, quando a gente estudou limite como a inclinação da função de um gráfico, né, derivada como essa inclinação. Então, dizendo que, olha, você tem um gráfico, uma curva representada num gráfico, e essa curva ela vai ter inclinações diferentes de acordo com o ponto do gráfico onde você está, certo? E nós aprendemos na primeira aula a calcular aquela derivada usando o conceito de limite, o que ficou muito trabalhoso. Na aula passada, nós vimos que as derivadas podem ser calculadas com algumas regrinhas aí, de uma forma muito direta, muito fácil. Então, agora nós vamos voltar nessa aplicação da derivada de inclinação e calculando as derivadas agora a partir das regrinhas que a gente já aprendeu. Lembrando aí que a inclinação de uma reta, ela vai ser positiva, negativa, zero, quando essa reta for paralela ao eixo X, ou não vai haver inclinação quando essa reta for perpendicular ao eixo X, tá? Então, nesse caso, não existe nem a derivada naquele ponto. Bom, então vamos partir para um exemplo aqui. Determinar a inclinação M do gráfico da função f de x igual a x ao quadrado nos pontos x igual a -2, -1, 0, 1 e 2. Bem, a gente já sabe que uma função x ao quadrado é uma parábola com a concavidade para cima. Então, nós sabemos aí que ela vai ter diferentes retas tangentes de acordo com o ponto do gráfico. Calcular para cada um daria um trabalho danado. Então, o que a gente faz? A gente deriva a função e a inclinação da reta tangente vai ser essa função, e aí eu substituo o ponto que eu quero, tá? Então, a solução é bem simples. Então, eu vou derivar essa função x ao quadrado. A derivada da função x ao quadrado, a gente já sabe que é 2x. Nem precisa mais, porque é expoente 1, né? Então, se a derivada da função é a função 2x, eu já tenho essa derivada aqui, eu agora só preciso substituir os pontos de interesse. Então, se eu quero determinar a inclinação quando é x a -2, eu vou pôr o -2 aqui no x, vou calcular o valor numérico dessa derivada quando x é -2, tá bem? Então, eu quero aqui, quando for -2, -1, 0, 1 e 2. Então, a derivada aqui, eu já sei que é 2x. Ou seja, quando o x for -2, essa derivada, eu vou substituir -2 no lugar do x, vai dar -4. Vejam que aqui tem um gráfico dessa função que ele está mostrando aqui, no ponto x igual a -2, ponto x igual a -2, a inclinação da reta nesse ponto, esse M aqui, está dando -4, tá bem? É uma inclinação grande, se eu for traçar
a reta tangente aqui. Vejam que eu vou ter uma reta tangente que vai ter uma inclinação forte, tá? Uma inclinação igual a menos 4. Já se eu tiver no ponto x igual a menos 1, né? Eu for calcular a inclinação vai dar menos 2, ou seja, não é uma inclinação tão grande, mas ainda assim a inclinação da reta tangente está negativa. Olha, eu tinha uma reta aqui, opa, aqui não está tangenciando. Vou puxar aqui, tentar tangenciar. Vejam que é uma reta aqui que tem uma... Vou tentar puxar aqui. É uma reta que tem uma inclinação bastante grande e negativa. Quando eu chego no ponto menos 2, vejo que no ponto menos 1, perdão, a inclinação passa a ser menos 2, uma inclinação menor, mas ainda negativa. Quando eu quero calcular agora a inclinação da reta no ponto x igual a 0. No ponto x igual a 0, vejam que aqui eu vou ter uma inclinação que é paralela ao eixo x, né? Vou pôr a retinha lá, se eu for fazer a tangente, graficamente, eu vou ter uma retinha aqui. Ou seja, eu vou substituir o ponto 0 na derivada, vai ficar 2 vezes 0, 0. Então, a inclinação desse gráfico no ponto x igual a 0 é 0. Conforme eu for aumentar os pontos no eixo x, for para x igual a 1, x igual a 2, já dá para a gente perceber aí que a inclinação vai passar a ser positiva. Então, no ponto x igual a 1, vai ser a derivada de 2x no ponto x igual a 1, que vai dar 2, e no ponto 2 ela vai dar 4. Então, o que eu quero que vocês observem aqui é que se eu conheço a função, e aqui eu conhecia a função x ao quadrado, eu consigo achar a inclinação em qualquer ponto desse gráfico fazendo uso da derivada. Então, a inclinação da reta tangente, eu derivo a função e aplico o ponto que eu quero, substituo o ponto que eu quero naquela função, que eu vou ter a inclinação daquela reta naquele ponto, tá bem? Bom, se eu tenho aqui, no caso agora, essa função de terceiro grau, lembrando que uma função de segundo grau é uma parábola, né? E a de terceiro grau não necessariamente é sempre desse jeito. Nesse caso, é uma função de terceiro grau que tem 3 raízes distintas. Essa função que é a de terceiro grau, então, a de primeiro grau tem uma raiz, a de segundo grau pode ter até 2 raízes reais distintas, a de terceiro grau pode ter até 3 raízes reais distintas. Lembrando que raiz é o ponto em que a função é 0, ou seja, o ponto que ela cruza o eixo x. Então, no caso, aqui ela cruza, ela tem 3 raízes reais distintas, o número máximo que ela poderia ter, já que é de terceiro grau. Então, ela cruza o eixo aqui em 3 pontos distintos, olha. Cruza em 3 valores, tá? Então, uma função de terceiro grau com 3 raízes distintas. E primeiro a gente vai derivar essa função. Então, se eu derivar, eu quero no ponto 1 menos 1, eu nem preciso do valor de y, porque depois eu só vou ficar com a função em x. Então, no ponto x igual a menos 1, tá? Menos 1, eu vou ter a derivada da função aqui, que agora a gente já sabe de cabeça fazer, 3x ao quadrado menos 4, que é a derivada, e eu vou substituir, então, o ponto com o x igual a 1. Então, derivei, substituí 1 aqui no lugar do x, eu vou ter 3 menos 4, que vai dar menos 1. Então, a inclinação dessa reta tangente a essa curva no ponto x igual a menos 1 tem uma inclinação negativa igual a menos 1, tá bem? Bom, eu vou deixar agora para vocês agora rapidinho
para vocês calcularem aqui a inclinação desse gráfico, tá? Da função x ao cubo nos pontos -1, 0 e 1. Então, eu quero a inclinação das setas que tangenciam esse gráfico nos pontos x igual a -1, seria a inclinação dessa retinha aqui, -1. Deixa eu deixar um pouquinho mais espessa. Deixar em vermelho aqui, não, em azul acho que está mais fácil de ver. -1. Deixar maior que nem, tá? Depois no ponto 0 e no ponto 1 também. Então, qual a inclinação da curva nesses pontos? Vou dar um tempinho aí, calcula a deriva e substitui. Já deu tempo aí de encontrar? Já vai dar, quando for -1 vai dar 3, o 0 vai dar 0 e 1 vai dar 3 de novo. Isso, então olha lá, a derivada deu 3x², né? No ponto -1, então deu 3. No ponto 0, deu 0. E no ponto 1, deu 3 de novo. Então vejam que exatamente no ponto 1 e -1, olha, eu tracei aqui as derivadas, as inclinações, né, dessas setas que tangenciam, nesses pontos -1 e 1. As duas em azul aí, deixei mais espessa para vocês visualizarem melhor. Notem que elas são paralelas. Então, elas têm a mesma inclinação, tanto no ponto -1 quanto no ponto 1, né? Então, esta função x ao cubo, notem que é uma função de terceiro grau e que só tem uma raiz real, que no caso é o x igual a 0, tá? Então, eu chamei a atenção de vocês aqui que essa função de terceiro grau, ela tinha 3 raízes distintas. Aqui, essa de terceiro grau, ela só tem uma raiz distinta. Então, diferentemente eu estou falando em termos de visualizar o gráfico, né, da função de segundo grau, que é sempre uma parábola ou para cima ou para baixo, a função de terceiro grau ela não tem sempre a mesma cara, tá? Então, aqui vocês estão vendo 2 casos de função de terceiro grau com caras muito diferentes. E no caso aqui, as derivadas, embora em pontos distintos, elas têm a mesma inclinação. Então, nesse ponto do gráfico, a inclinação é 3, e neste outro ponto também é 3. E no caso do ponto, quando ela está em x igual a 0, aí a inclinação ela vou deixar aqui mais espessa também, estou deixando em vermelho só para diferenciar, ela vai ser 0, porque ela vai ficar exatamente aí paralela, no caso até em cima, sobre o eixo X, beleza? Então é isso, quando vocês precisarem determinar a inclinação de um gráfico, calcula a derivada daquela função e vê em qual ponto X que vocês querem inclinação. Lembrando que as inclinações vão variando de acordo com o ponto do gráfico onde eu estou. As curvas podem, em algum momento, estar uma tendência de crescimento mais suave, em alguns pontos, uma tendência de decrescimento,
mais suave ou mais intensa, tá bem? Bom, as aplicações disso, claro que a nossa intenção não é só ficar calculando as inclinações assim, sem uma aplicação, tá? Então, essas inclinações, elas dão, lembrando que elas dão as taxas de variação, tá bem? E essas taxas de variação, seja na física, seja na economia, ou seja até no caso de controles de epidemia, elas são muito importantes de serem conhecidas. Vocês já viram hoje, então, a aplicação, isso que eu estou falando, numa aplicação de física, certo? E agora, num exercício aqui, nós vamos ter uma aplicação financeira, na área econômica. Então, diz aqui o exercício de autoavaliação 10. Entre 1998 e 2005, a receita por ação, a receita está sendo chamada de R em dólares, da McDonald's Corporation, pode ser modelada por essa função. Então, foi dada uma função aqui, segundo grau, tá? E esse T aqui variando de 8 até 15, onde o T representa T igual a 8, correspondendo ao ano de 1998. Então, se eu quiser saber a receita aí em 1998, eu vou substituir o T por 8, tá? Então, 98 é T igual a 8. Qual a taxa de variação da receita por ação da McDonald's em 2003? Bom, obviamente eu não posso querer substituir o T por 3, porque daí eu estaria calculando de 1993, então eu vou ter que ver qual o T que eu vou substituir. Mas antes disso, eu preciso derivar. Então, se eu derivar, eu quero taxa de variação, tá? Então, taxa de variação é dada pela derivada, taxa de variação naquele ano é dada pela derivada naquele ano. Então, primeiro nós vamos derivar e depois nós vamos substituir o T correspondente. Acho que 5 minutos é até muito para tentar fazer isso, né? Então, primeira coisa, derivar a função. Vamos derivar a função e daí a gente já substitui. Vou dar um tempinho primeiro para vocês derivarem essa função. Eu acho que vai ser rapidinho, aí 1 minutinho para vocês derivarem e daí a gente substitui. Vamos derivar? Eu acho que a gente vai precisar da calculadora na sequência. Lembrando aqui, pessoal, que eu poderia escrever só R', que é a notação que a gente mais tem usado, que é a notação mais simples. Mas no livro, ele tem usado também essa notação DRDT, principalmente nessas aplicações. Então, para enriquecer as notações aí de derivada, eu também usei a notação do livro. Então, a função receita é dada por R maiúsculo, e é uma variação em torno do tempo. A variável é a variável T, tempo, que é o ano. Então, aqui essa notação dr dt, escrito na forma de fração, é lida como a derivada de R em relação ao tempo, tá? Dr dt. Então, nada mais é do que o R', tá bem? Professora, Pois não. o Guilherme pediu para te avisar que a internet dele está instável, aí ele precisa sair da aula, que depois ele assiste a aula gravada. Tá. A derivada vai ficar 0,1116t menos 0,379. Isto. Então, a derivada aqui, né? A gente vai multiplicar só o T ao quadrado aqui e
aqui vai ficar constante, porque a derivada de qualquer coisa vezes t, e uma constante vezes t é isso. Então, muito bem. Então, a gente já derivou aqui, ó. A primeira coisa para achar a taxa de variação é derivar a função. Agora, com essa derivada calculada, tá? Eu vou, ó, o t é a variável, aqui é a variável t. Então, esse é o ano. Agora que eu já tenho isso calculado, eu consigo calcular a taxa de variação da receita por ação aí da McDonald's, e a fonte é do McDonald's mesmo, essa função. Então, eu consigo calcular aí para qualquer ano que eu quiser qual foi a variação da receita, tá bem? Está pedindo aqui no ano de 2003. Então, vamos pensar em qual T que eu vou usar a substituição. 1998 era 8, então aqui eu vou calcular para 2003, tá? Equivale a qual T? Vamos pensar em qual T que nós vamos usar para substituir 2003. Então, 98 foi 8, né? 9 seria 99, 10 seria 2000, 11, 2001, 12, 2002. Então, nós vamos substituir o T por 13. Estão entendendo? Cuidado para não substituir o T aí por 3, porque daí vai calcular para 1993. E nem vale, olha. Vejam que essa função ela só vale para o T de 8 a 15. Então, ela nem poderia substituir o T por 3. Não está no domínio permitido, tá bom? Confere, então, aí, gente, esse T mesmo? Fizeram a conta junto comigo? Não vão me deixar errar sozinho, hein? Então, vamos substituir agora aí o T por 13. Quanto que vai dar isso? Nas minhas contas, eu encontrei 1,1758. Me corrijam se eu estiver errado. Deu isso? Deu. Então, gente, a taxa de variação, olha aí, interpretando isso, né? Ela deu maior do que 1. Taxa de variação maior do que 1 é que deu lucro, né? Uma taxa de variação, quanto que variou? Variou mais do que 1, variou mais do que 100%, certo? Então, a receita por ação, a variação, né? Para cada uma, ganhou-se 0,1758 a mais. O que tinha, então, para cada um investido, retornou 1,1758. Essa é a taxa de variação. Se a taxa de variação tivesse dado menor do que 1, então ela teria aí uma diminuição no valor retornado. Então, se desse 0,17, nossa, se perdeu tudo. Você aplicou 1 e recebeu 0,17, né? Perdeu o que você tinha. Essa taxa de variação, então, lembrando que esse valor 1, ele é um valor, assim, bastante usado aí para a gente interpretar as taxas de variação. Lembrando do caso aqui do R também, da epidemia do coronavírus, que vocês devem estar acompanhando bastante aí nos noticiários. No domingo, o Fantástico, inclusive, fez uma matéria grande explicando esse valor do RT, para exatamente RT em função do T, só que a função não é esta, para cálculo do coronavírus.
do controle da epidemia no país, tá bem? Se vocês me permitem um instantinho, eu submeti um artigo que eu produzi em conjunto com o professor Francisco Fambrini sobre o cálculo dos valores de IRT da epidemia do coronavírus para Bragança Paulista, Extrema, em Atibaia, com valores até o dia 18. Eu vou apresentar aqui para vocês rapidinho, só um instantinho para vocês, só uma tabelinha com os valores de R, para vocês entenderem bem essa questão da interpretação de uma taxa de variação, tá? Só um minutinho, deixa eu ver aqui onde... Opa, aqui não, documentos... Esse arquivo aqui, que foi submetido, nós fizemos já 2 artigos. Vocês conseguem ver ou eu mudando de programa vocês não veem o artigo? Estão vendo em PDF? Não, ainda está aparecendo a foto da aula, a imagem. Eu tenho que parar, então, o compartilhamento. É um artigo aqui que nós escrevemos usando esse modelo CIR, e as fórmulas são outras, né? A gente parte aí de uma distribuição de Poisson, do teorema de Bayes, mas, enfim, a interpretação é que é a mesma. Então, a gente está analisando aí a evolução da epidemia nas 3 cidades consideradas, Atibaia, Extrema e Bragança Paulista. Então, essa tabelinha que eu quero mostrar para vocês, só porque é em relação a a interpretação. Então, aqui os valores prováveis de RT para os últimos 5 dias no conjunto de dados, tá? Então, nós consideramos dados aí até dia 18 de agosto. E notem aqui os valores de R, aqui tem a média para cada município, e aqui tem o valor mínimo e máximo de acordo com o intervalo de 95% de confiança, ou seja, claro que esses valores estão submetidos a um erro estatístico, e um erro, inclusive, por conta da amostra e das testagens. Só um instantinho. Então, observem aqui que esses valores de R igual a 1, né, eles têm exatamente essa interpretação de taxa de variação da epidemia. Então, em Bragança, olha, no dia 14/8, estava acima de 1. O que é isso? Para cada 100 infectados, contaminavam 105, então estava crescendo. Dia 15/8, isso é em tempo real com esses valores, gente, sempre considerando que aqui nós estamos falando de estatística, então tem um intervalo de variação aqui, uma chance de erro. Mas vejam que aqui, olha, ele conseguiu baixar um pouquinho de 1, né? Então ele está em 0,93, 93, 94, ou seja, cada 100 consegue infectar 94. Com isso, a tendência é de queda, mantendo isso, mas uma queda muito pequena. Vejam que está muito próximo de 1, certo? E podendo esse valor aqui, com 95% de confiança, ele está nesse intervalo, então ele pode até ser maior do que 1 ainda. Mas, na média, nós estamos vendo uma diminuição nesse R. Então, a taxa de variação menor do que 1 é que está perdendo força. Tá? Já em Atibaia, vejam que a taxa... ela, embora tenha terminado dia 18/8 em 0,91, ela do dia 15/8 para cá, ela vem crescendo, vem aumentando. Inclusive o número de mortes, embora a gente não aborde aqui no estudo, também tem aumentado lá, né? Está bem perto do de Bragança, inclusive. Então aqui, olha, a tendência, embora esteja menor do que 1, é uma tendência de crescimento. Aqui, no dia 15/8, a expectativa é de cada 100 infectava 59, agora de cada 100 já infecta 91, isso até o dia 18. E Extrema, vejam que Extrema, os valores, né, estava empatado em Bragança 14/8 e
diferentemente, também cresceu. Então, eu tenho acompanhado aí, fazendo os cálculos dessas taxas de efetividade, mas o meu objetivo aqui, claro, que além de compartilhar com vocês uma informação real, porque até que esse artigo seja publicado e divulgado, lógico que daí esses dados já não têm mais interesse para a comunidade geral. Embora eu tenha divulgado esses dados para as autoridades de saúde dos municípios, e nós dois nos colocamos aí à disposição para ajudar no que a gente puder em termos de cálculo. Mas o que eu quero retomar com vocês é esse conceito da interpretação da taxa de variação. Então, isso nada mais é do que uma taxa de variação de R aí, tá? Onde cada um aqui, né, se deu 1,18, é que cada 100 retorna 118 infectados. Voltando aqui, eu vou voltar ao caso lá do exemplo que a gente estava trabalhando no cálculo, só que lá uma interpretação econômica, então uma taxa de variação de que cada uma investida em ação retorna mais do que então você está tendo lucro, tá bem? Vou dar um stop share aqui, ok? Então, vou voltar lá no material de cálculo. Aqui. Tá? Então, essa interpretação aqui, olha, a taxa de variação deu maior do que 1. Ou seja, é uma taxa de variação onde para cada está retornando 1,1758. Ou para cada 100 está retornando 117,58. Às vezes, como é em termos percentuais, fica mais fácil a gente interpretar que para cada 100 está retornando tanto. Tá? Às vezes as pessoas entendem melhor, mas vocês eu sei que já conseguem entender. A cada retorna 1,1758. Ok? Bom, então agora eu vou, esses exercícios de autoavaliação aqui, eu acho que dá para fazer muito rápido, determinar a equação da reta tangente ao gráfico dessa função, menos x2 mais 3x menos 2, no ponto 2, 0. Você já sabe que a gente vai ter que derivar e substituir o valor de x. Então, eu quero a equação da reta. Então, primeiro, eu vou calcular a inclinação da reta, lembrando que são coisas diferentes. Uma coisa é a inclinação da reta. Outra coisa é a equação da reta. Então, aqui, primeiro eu vou pedir para vocês calcularem a inclinação da reta e depois eu retomo com vocês como que a gente acha a equação da reta. Que nós aprendemos, revimos lá no cálculo 1, né? Tá bem? Então, vamos lá. Um instantinho para vocês calcularem o M, que é a inclinação da reta. Acho que aqui eu estou... A inclinação da reta. Então, me passem primeiro quanto que é a inclinação da reta. Deriva a função e substitui o ponto. Vai ser menos 1? A função é menos 2x mais 3. Vamos lá ver se conferir. Então, agora eu vou substituir no ponto 2. Vai dar menos 4 mais 3, menos 1. Certinho. Então, vai ficar, né? Eu vou substituir aqui o ponto x igual a 2. Vai dar menos 4 mais 3. Então, a inclinação menos 1. Então, olha, a inclinação da reta, eu achei derivando a função e substituindo o ponto no lugar. Lembraram que a gente fez isso aí várias vezes. É super simples.
Agora, a inclinação da reta é essa. Mas o exercício não pede a inclinação da reta. Ele pede a equação da reta. A inclinação, já sei que a inclinação é -1. Então, lembrando que a equação da reta, que nós vamos calcular agora, eu preciso ou de 2 pontos ou de um ponto da inclinação. Eu já tenho a inclinação da reta. E eu tenho um ponto da reta, o ponto 2, 0. Tá? Então, esse ponto é o ponto de tangência. Esse ponto pertence ao gráfico da função, é um ponto da função, e também é um ponto da reta, porque é o ponto de tangência. O ponto de tangência é o ponto que tanto é da reta quanto é da parábola, é a intersecção, certo? Então, a equação da reta, aqui lembrando que toda reta tem uma equação do tipo AX mais B, onde o A é o coeficiente angular da reta e o B é o coeficiente linear. Então, eu já sei aqui que esse A aqui, eu poderia até substituir por M, se quiser chamar de MX, para dizer, ó, o M eu já sei qual é a inclinação da reta, é o M. Então, eu já sei aqui, por exemplo, que o Y é igual a menos x, menos 1x, que é menos x, mais b, ok? Por quê? Porque a inclinação, o m aqui é -1, que é coeficiente angular. Aqui, isso daqui é coeficiente, coeficiente angular da reta. Saiu escrito errado aqui, vamos apagar esse F. Então, esse é o coeficiente angular da reta. Então, a minha reta é y igual a menos x mais b. Está precisando achar quem é o b. Quem é o b? Eu vou substituir o ponto 2, 0, ou seja, se eu substituir aqui o x por 0, o y tem que dar quanto? Tem que dar o 2, certo? O ponto 2, 0 pertence à reta. Então, logo, o y é igual a 2, né? O 2 tem que ser igual a menos, quem que é o, perdão, o 0 aqui, o y é 0. O 0 tem que ser igual a menos o x, que é 2, mais o b que eu quero encontrar, certo? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou substituindo esse ponto nessa equação, porque eu quero achar quem é esse b. Quem é o b? Tá ok? Para escrever a equação da reta. Então, substituindo o x aqui é 2, o y é igual a 0, tá? Então, substituindo, deixa eu pôr aqui, substituindo x igual a 2 e y igual a 0 na equação da reta, vem, já vou arrumar esse texto. Vou dar um break aqui para pôr tudo na outra página, para vocês visualizarem melhor. Tá? Então, a inclinação da reta nós encontramos, é -1. Então, esse -1 aqui veio para a equação da reta. Agora, eu vou substituir isso na reta. Então, quanto que vai dar o B? Que eu tenho que achar quem é o B. Substituir x por 2 aqui, vou até tirar esse parênteses, fica mais fácil ainda. Então, o y eu substituí por 0, o x eu substituí por 2, e aqui facilmente a gente encontra que o b é igual a 2. Então, a equação da reta vai ser a equação y igual a menos x, porque a inclinação é -1, mais
2. Esta é a equação da reta. Tá? Bem, então lembrando aqui que a equação da reta, ela pode ser encontrada quando eu tenho 2 pontos, daí eu uso aquele ΔY dividido por ΔX para achar a inclinação da reta. Aqui eu já tenho a inclinação da reta pela derivada. Então, mais uma coisa que vocês estão percebendo da aplicação da derivada. Para encontrar a inclinação da reta, se vocês forem recapitular o cálculo 1, quando a gente relembrou aí a equação de reta passando por 2 pontos, a gente primeiro tinha que encontrar a inclinação fazendo ΔY dividido por ΔX e depois substituindo ali na função o outro ponto qualquer com aquela inclinação conhecida. Agora a gente já tem inclinação conhecida pela derivada, é só substituir o ponto para encontrar a equação da reta, tá bem? Então, tá aí a equação da reta tangente ao gráfico nesse ponto. Beleza? Dúvidas sobre isso? Lembraram a equação da reta?